Universidade Federal da Paraíba, Centro de Biotecnologia. Este é um trabalho para a disciplina de Química Geral, ministrada pelo docente Luiz César Rodrigues. Eu sou o Rafael Ambrosio Bezerra e vou falar um pouquinho aqui com vocês sobre concentrações das soluções, análise gravimétrica, titulações ácido-base e titulações redox. Então vamos falar um pouco sobre a concentração de soluções, né? No estudo da estequiometria das soluções, é necessário conhecer com rigor as quantidades de reagente presentes na solução e ainda como controlar essas quantidades na preparação das soluções aquosas. Então, a gente vai ter que a concentração de uma solução é a quantidade de soluto presente em uma dada quantidade de solvente ou uma dada quantidade de solução, né? Então, o que a gente pode ter também que, né, a concentração de uma solução pode ser expressa de diferentes modos, né? Consideraremos apenas uma das unidades de concentração mais comuns em química, né? A molaridade M, ou a concentração molar, definida como o número de mols de um soluto em 1 litro da solução, né? Então a gente pode definir através dessa equação, né? Molaridade igual a mols do soluto dividido pelos litros da solução. Ou a gente ainda pode referir, né? M igual a N por V. E, né? Se a gente considerar o que acontece quando uma amostra de cloreto de potássio, KCl, é dissolvida em uma quantidade de água suficiente para obter uma solução, né? Então a gente vê o quê? Que como o KCl é um eletrólito forte, né, ocorre uma dissociação completa na solução. Assim, uma solução de 1 ml de 1 m de KCl, né, vai conter 1 mol de íons K+, e 1 mol de íons Cl-, né, não havendo unidades de KCl, né. As concentrações dos íons podem ser expressas, né. E nessa figura, o que a gente tem? A gente tem, né, a preparação de uma solução de molaridade conhecida, né. No ponto A, uma quantidade conhecida de soluto sólido é transferida para um balão volumétrico, né? Em seguida é adicionado água por um funil, né? Já na etapa B, o sólido é lentamente dissolvido por uma agitação suave do balão. E na etapa C, depois que o sólido ter sido completamente dissolvido, se mais água até o nível da solução atingir a marca vermelhinha, né, a marca do balão, né? Se a gente conhece o volume da solução e a quantidade de soluto dissolvida, poderemos calcular a molaridade da solução preparada sem problema nenhum. Então, para isso, vamos ver um exemplo, né? Quantas gramas de dicromato de potássio, K2CR2O7, são necessários para preparar 250 ml de uma solução cuja concentração é 2,16? Então, se quiser, né, você pode dar uma pausa no vídeo agora, tentar refazer e logo em seguida vamos estar dando a resolução. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é montar uma estratégia, né? Pensar quantos mol de K2CR2O7 há em 1 litro, né? Ou 1000 ml, né? De uma solução de 2,6 m. Então, uma solução e uma solução de 250 ml, né? Como a gente vai converter mols em gramas, né? Então, a gente tem que pensar, né, que o primeiro passo consiste em determinar o número de mols da substância que a gente quer em 250 ml, para a gente poder, né, fazer essa reorganização, né, de mols soluto, molaridade por litro. E assim a gente vai ter que os mols de K2CR2O7, a gente faz a divisão, a gente vai obter esse valor. E a massa que a gente está procurando, né, vai ser 294,2 gramas. E pelas correções matemáticas a gente chega no valor de 159 gramas, né? E interessante que a gente também pode fazer uma verificação, né,
fazendo uma estimativa grosseira, mais ou menos assim, a massa seria dada por molaridade, né, mol por litro, vezes o volume que está em litro e a massa molar, que é gramas por mol, né? E a resposta é razoável, né? O que a gente estava procurando para o que a gente arranjou, a gente encontrou, é realmente aceitável, né? Vamos ver mais um exemplo, né? Em um trabalho de bioquímica, um químico precisa adicionar 3,81 gramas de glicose a uma mistura reacional. Calcule o volume em mililitros da solução de 2,53 ml de glicose que deve ser utilizada. Mais uma vez, caso queira dar aquela pausa, tentar por conta própria. E agora vamos dar continuação do vídeo com a resposta. Bem, a gente tem que pensar primeiramente em uma estratégia, né? E fazer o seguinte, precisamos determinar primeiro o número de mols, né, contido em 3,81 gramas de glicose, e depois usar a equação que a gente viu anteriormente para calcular o volume, né? E então, depois de a gente ter esse volume, a gente vai saber que o que contém, né, 2,11 vezes 10 a menos 2 mols do soluto, a gente rearranjando a equação, né, a gente vai ficar aqui V igual a N sobre M, e vamos chegar, né, organizando os pontos ao resultado que a gente estava procurando. Mais uma vez, a gente pode fazer a verificação e ver que 1 litro do soluto contém 2,53 mols, né, de C6H12O6. Portanto, o número de mols em 8,36 ml é uma pequena diferença, né, devido a métodos diferentes do arredondamento, né? As questões matemáticas podem fazer uma pequena diferença no resultado final, mas nada que saia do padrão esperado, né? As soluções concentradas, né, são normalmente armazenadas em locais apropriados e usadas no laboratório quando necessário. Frequentemente, estas soluções armazenadas são diluídas antes de trabalharmos com ela. Então, a gente vai ter a diluição do que a gente está procurando, do que a gente está precisando, né? Porque a diluição é um processo de preparação do soluto menos concentrado a partir de outras concentradas, né? Então, a gente tem aí duas soluções de KMNO4 com concentrações diferentes. A gente pode perceber que o da esquerda está mais concentrado, porque uma das características da diluição é justamente o clareamento da cor da substância, tá? Mas a gente tem aqui uma ideia de ver o seguinte: a diluição de uma solução mais concentrada, né, que é o ponto A, e uma B, né? Mas tem que salientar que não muda o número total de partículas no soluto, né? Então, é um ponto bem interessante para analisar, para a gente ter uma ideia do que de fato é a diluição. Então, vamos falar um pouquinho sobre a análise gravimétrica, né? Que é um processo experimental que envolve a medição de massa, né? Que é um dos tipos de experiência da análise gravimétrica envolve a formação, o isolamento e a determinação de massas de um precipitado, né? Esse procedimento é geralmente utilizado em compostos iônicos, né? E a partir de massas dos componentes, né, a gente pode ter uma reação normalmente estudada em análise gravimétrica, pois que a gente pode ser obtidos no estado puro, né? A gente vai ter essa daqui, né? E aí a gente ainda pode encontrar a equação de uma forma iônica simplificada, né? Que seria desse modo. E é um processo, né, onde a gente pode, o precipitado é filtrado, seco e pressado, né? Então, a gente tem aqui, né, principais etapas de uma análise gravimétrica, uma solução contendo, então nesse ponto A a gente vai ter uma solução contendo uma quantidade conhecida de, por exemplo, o NaCl, tá? Num Becher. Já nessa parte B
a gente vai ter a precipitação do AgCl por adição da solução do AgNO3 como a proveta. Nesta ação, o AgNO3 é o reagente em excesso e o NaCl é o reagente limitante. No ponto C, a solução contendo o precipitado de AgCl é filtrada com um cadinho de placa sintetizada previamente pesada, né, claro, que permite a passagem do líquido, mas não do precipitado. O cadinho com o sólido é então removido da montagem, seco numa estufa e pesado novamente. A diferença entre essa massa e a do cadinho vazio é a massa do precipitado de AgCl. Tá? A titulação ácido-base, vamos falar um pouco da titulação ácido-base. Em estudos quantitativos de reações de neutralização de ácido-base, são geralmente feitos usando uma técnica conhecida como titulação. E o que é a titulação? A titulação é uma solução de concentração conhecida, de forma prévia, denominada como solução padrão. É adicionada gradualmente a outra solução de concentração desconhecida, até que a reação química entre as duas soluções esteja completa. Se conhecemos os volumes da solução padrão e da solução desconhecida, usados na titulação, juntos com a concentração da solução padrão, conseguimos calcular a concentração do soluto desconhecida, o que a gente está procurando. Então, na imagem, na parte A, a gente está vendo o aparato para uma titulação de ácido-base. Uma solução, por exemplo, de NaOH é adicionada de uma bureta para uma solução de KHP contido em um Erlenmeyer. Nesse ponto B, a gente vai ver quando é atingido o ponto de equivalência, observa-se o aparecimento de uma cor carmim na solução. Nessa figura a cor foi intensificada para melhor ser visualizada. E por fim, vamos falar um pouquinho da titulação. Como referenciado anteriormente, as reações redox elas envolvem a transferência de elétrons e as reações ácido-base envolvem a transferência de prótons. Assim, como o ácido pode ser titulado com uma base, um agente oxidante também pode ser titulado por um agente redutor, usando um procedimento semelhante. Podemos, por exemplo, adicionar cuidadosamente uma solução contendo um agente oxidante a uma solução contendo um agente redutor. O ponto de equivalência é alcançado quando o agente redutor for completamente oxidado pelo agente oxidante, podemos dizer assim. Como nas titulações ácido-base, as titulações redox requerem normalmente um indicador, que deve ser a mudança clara de cor. Na presença de uma grande quantidade de agente redutor, a cor do indicador será característica da sua forma reduzida. O indicador assume a cor de sua forma oxidada quando se encontra em meio oxidante. E aí a gente vai ter o exemplo, quando a gente vai fazer esse processo com MnO4, quando acontece o processo de titulação redox, ele vai pegar do roxo e sair para um rosa mais claro. Outra substância, CR2O7, quando a gente passa pelo processo de um amarelo alaranjado para um esverdeado, mostrando nitidamente o processo que foi feito. E aqui do lado a gente tem, por exemplo, também a adição de uma solução de KMnO4, de uma bureta, uma solução de FSO4, também mostrando o processo claro de mudança de cor. Então, nessa pequena videoaula, a gente tentou dar um apanhado, falando sobre concentração de soluções, A gente tentou realizar 2 exemplos para dar uma clareada nesse conceito. Falamos um pouco da diluição e das concentrações das reações, falamos um pouquinho da análise gravimétrica, como é um processo importante, e bem conhecido, com todas as etapas. Falamos um pouco da titulação de ácido-base e, por fim, falamos um pouco da titulação redox, que tem como uma das principais características a mudança nítida de cor. Então, eu queria agradecer a quem assistiu até aqui.
E é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.